Na arte da guerra, assim como na política, o inimigo sempre quando ganha terreno, ele não quer voltar atrás. Por isso, você precisa avançar, porque se você não fizer, o seu inimigo, por certo, vai fazê-lo. Luiz Alberto, de que você está falando? É assim que acontece quando você vota em candidato socialista comunista. Ele vai expressar em algum momento seu preconceito religioso, porque o comunista ele é ateu. Aqui no Brasil, o IBGE aponta que nós temos mais de 80% da população cristã, ou evangélica ou católica. E, recentemente, está acontecendo em São Paulo, a Secretaria de Educação, numa expressão de preconceito religioso, quer em São Paulo tirar o nome de Cristo da história, o chamado revisionismo histórico. Eu vou mostrar para você aqui, põe na tela aí, produção, para que você possa ver documentado o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Querem substituir as referências de Cristo, AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, por AEC, antes da Era Comum. Então, nos livros de história, a Secretaria de São Paulo, do governador João Dória, muito amigo dos chineses, parece que está gostando demais do Partido Comunista Chinês, e assim como na China o cristianismo é perseguido, os símbolos cristãos e os cristãos são perseguidos, João Dória parece que está preparando um caminho semelhante nesse começo de revisionismo histórico. Lembre-se que o inimigo, depois que ganha terreno, ele não volta atrás e sempre vai querer avançar. Então, o que era antes de Cristo, AC, quer passar agora a se chamar AEC, antes da Era Comum. E depois de Cristo, EC, Era Comum. Aquele personagem que mudou a história antes dele e depois dele, Jesus Cristo, eles querem colocar agora como um personagem comum, como uma pessoa comum. E para você não duvidar do que eu estou dizendo, está aqui, ó. Essa primeira matéria, quem denunciou foi o deputado Gil Diniz, do PSL de São Paulo, ele que é cristão, e fez essa denúncia na Assembleia Legislativa. E aqui também está o documento para você não duvidar do que nós estamos mostrando para você aqui no nosso canal Ponto de Vista. Significa a mesma coisa. Então, quando você vir... Olha aqui, vamos voltar aqui, produção. Atenção, volte aí no começo a professora explicando. Olha aqui, ó. Lise, o João Paulo, ele fez uma pergunta. O que é EC? Mudou o conceito? Não erraram na hora de digitar? Não mudaram, tá? Nem tá errado. A gente vai explicar mais uma vez. É sempre bom quando aparece, porque essa é uma descrição aí da divisão do tempo, da linha do tempo de antes de Cristo e depois de Cristo, que a gente fez uma mudança na denominação aí. Ela é utilizada em algumas, enfim, alguns escritos, algumas literaturas aí, mas a Secretaria de Educação, nos seus materiais, ela decidiu que vai se utilizar essa sigla AEC, que significa antes da Era Comum, tá? A Era Comum é o que a gente conhece como depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É a mesma divisão, que a gente sabe que o nosso calendário é o calendário cristão, né? Lá o calendário gregoriano aí, que determina que o ano 1 é o ano do nascimento de Cristo para frente, tá? Mas, como Cristo, ele é uma referência religiosa, e a gente sabe que nem todas as religiões têm Cristo como uma referência, e também tem tantas pessoas que não têm religião, então a gente prefere usar esse termo, que ele é um pouco mais neutro. Um pouco mais neutro, percebe? Jesus Cristo não é só um personagem religioso do cristianismo, não tem significado histórico nenhum. Simplesmente é o personagem, a pessoa mais citada em todos os livros. É a mais citada na literatura mundial. E além disso, a Bíblia, que é o livro que fala de Cristo, a principal referência a respeito dessa pessoa, de Jesus Cristo, o Nazareno, é o livro mais lido e vendido no mundo de todos os tempos. É o primeiro livro editado e é o que é mais vendido e lido em todos os tempos. Então é esse personagem que ela disse que é comum, né? Que a Secretaria de Educação de João Dória quer colocar como um personagem comum. E a alegação é que o Estado é laico. O senhor João Dória esqueceu que Estado laico, sim, é aquele que separa-se da igreja. Ele não é cooptado pela igreja, nem a igreja o coopta, mas é aquele que respeita todas as religiões.
Ele não tem uma única religião exclusiva. Ele respeita todas as religiões e crenças. Agora, é diferente do Estado ateu, como acontece na China comunista. Não reconhece nenhuma religião e suprime a expressão religiosa. Então, o que João Dória está querendo implantar em São Paulo, mesmo negando, ele nega, mas mesmo negando, está aí o documento, é o ateísmo, a perseguição ao cristianismo. Mais de 80%, 86% da população brasileira, segundo o IBGE, se declara cristã. Então, o próximo passo de João Dória, comunista, chinês João Dória, vai ser então trocar o nome do estado de São Paulo, porque Paulo, apóstolo, era seguidor de Cristo. E Paulo, então, São Paulo é um nome religioso. Vão querer daqui a pouco trocar também o Hospital São Lucas, vão querer trocar o bairro São João, bairro São José, né? E tantas cidades, Santo André, São Paulo também, tantas cidades que têm o nome dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. E aí, vocês não vão parar também, assim como na arte da guerra, de avançar para cima desse terreno? A Constituição foi promulgada, doutor João Dória, governador João Dória, sob a proteção de Deus. O seu pai foi deputado, seu pai devia se lembrar muito disso. Sob a proteção de Deus, a Constituição, que é a Carta Magna. E tem mais, o artigo 5º da Constituição brasileira, é importante você saber o que diz a nossa Carta Maior, a Carta Magna do Brasil, que é a Constituição. Artigo 5º, é importante você saber, anote aí. Artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos. E aí, então, doutor João Dória, a consciência cristã, ela é protegida pela Constituição brasileira. Inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. E aí, vocês estão querendo privar, perseguir, suprimir a crença e a liberdade religiosa da maioria do cidadão brasileiro, quase que 90%, aquele cidadão que te elegeu. Fique atento, você que é cristão, católico ou evangélico. Como disse no começo desse vídeo, o inimigo nunca para de avançar. Ou você avança, ou ele vai ganhar o terreno que é seu. Gostaria de saber a sua opinião. Eu sou o Luiz Alberto e esse é o meu ponto de vista. Deixa aqui embaixo o seu like, a sua opinião e curta e compartilhe esse vídeo. E se inscreva no canal também, para que o Brasil fique sabendo dessa mensagem. Curta, compartilhe, se inscreva e até o próximo encontro aqui no Ponto de Vista.